é sobre cabelo. E o vídeo de hoje é sobre pornografia. E, ok, eu sei, eu já fiz um vídeo no passado, você já assistiu vários vídeos sobre esse tema, em todo lugar tá falando sobre isso. Eu quero fazer algo diferente dessa vez, ok? Eu quero citar o quão a pornografia é a cartada genial do demônio. No mundo existem muitas formas que você tem pra pecar, mas nenhuma delas é tão sofisticada como a pornografia. Ela é viciante como o crack, popular como a maconha, fácil como tirar doce de bebê, mas é acessível igual a água. O problema piora quando normalmente o cara que consome pornografia, na maioria das vezes, já é um viciado. Ele não é como, sei lá, um cara que toma vinho. Ah não, eu só tomo vinho em ocasiões importantes e de fim de semana. Não. Na maioria das vezes, o cara que consome pornografia faz isso 1, 2 vezes por semana. Ou às vezes, 2 vezes por dia. O sujeito já tá num nível onde o negócio se tornou uma rotina pra ele. Mas o problema não para por aí. Isso porque quem é vítima desse vício é acuado a tal ponto que ele não consegue falar que ele tem. Veja, um viciado em drogas não tem vergonha de falar do seu vício, porque se ele não falar pra ninguém, ele não vai conseguir sair desse problema. Mas o que acontece é que o viciado em pornografia não só tem vergonha do que ele faz, como disfarça o máximo que consegue. Ele fala, gente, cai no pecado da luxúria, sendo que dentro da palavra luxúria cabe, sei lá, 5.000 pecados diferentes. O que ele faz é tão vergonhoso que ele não tem capacidade de falar o nome. É como se no interior do cara que consome isso, ele visse com clareza que o que ele está fazendo é errado, é extremamente vergonhoso, mas ele é incapaz de ir contra a vontade dele. Ele só não consegue, ele não consegue. A vontade dele é como se fosse soberana naquele momento. Mas calma aí, as coisas vão piorar, ok? Porque o consumidor de pornografia tá como que no meio de um furacão. Ele tem um vício sério, que destrói a mente dele, prejudica interações sociais, traz problemas psicológicos e a longo prazo resulta em disfunção sexual. Ele tá ferrado. Ele então tenta parar, consegue por, sei lá, 1, 2 semanas, depois ele fracassa miseravelmente e vive então o tempo todo num contínuo estado de agonia constante. Porque ele sabe que, como pornografia é um pecado mortal, se ele morrer, ele vai pro inferno. Ou melhor, pra ser caridoso, ele tem grandes possibilidades de ir para o inferno. Mas ninguém pode ajudar ele, porque ninguém pode saber do vício que ele tem. Veja, eu falei que era a cartada perfeita. O diabo vai levando pessoas pro inferno e ninguém vai saber como. Ele coloca na pessoa um vício que ninguém pode saber que ele tem, que ele alimenta esse vício quase todos os dias, constantemente, e que esse vício ainda é um pecado grave. Simplesmente a cartada perfeita. Há meses atrás eu li uma mensagem de uma pessoa dizendo que se eu escrevesse um livro, ela compraria na mesma hora. Então eu tinha pensado, ok, sobre o que eu deveria escrever? Sobre o que eu deveria tratar? Então, diversos temas vieram na minha mente, outros foram embora, mas outros temas ficaram na minha mente por muito tempo. Mas o que sempre esteve lá era o problema com a pornografia. E depois de muito escrever, há uns 4, 3 dias atrás, eu lancei meu primeiro e-book, A Cura para a Pornografia, e BUM! Um sucesso. Nos primeiros dias, centenas de vendas, centenas de mensagens sendo enviadas, testemunhos, agradecimentos, e eu pensei, uau, isso é muito bom, mas... Então eu comecei a pensar, e se mais uma vez, isso é mais uma vez, pessoas falando da boca para fora? E aqui tá o ponto central. Quantas vezes você já disse que ia parar? Quantas vezes já fez essa promessa? Quantas confissões? Quantas vezes juntou as mãos e se arrependeu? Mas toda vez volta pra mesma lama. Então eu comecei a pensar, ok. Diversas pessoas compraram um e-book, se utilizaram dele, ficaram emocionadas, melhoraram graças a ele. Mas e se daqui um mês voltar novamente? E se você fracassar mais uma vez? Foi então que eu pensei, ao invés de fazer um vídeo marqueteiro dizendo que se você quer sair da pornografia, pega o e-book, lê com atenção e coloque tudo em prática, eu quero fazer o contrário. Eu quero que esse vídeo seja uma barreira pra nem todo mundo ler o e-book. Porque se você não conseguir mudar de mentalidade agora, não vai ser com o e-book em mãos que vai acontecer. Eu coloquei um negócio por 11 conto pra todo mundo conseguir comprar, mas dessa vez eu não quero que você tenha, porque não vai adiantar de nada. Se as coisas que eu vou falar pra você agora não conseguir colocar lucidez na sua cabeça, então eu simplesmente desisto. Por isso é necessário então ter noção das coisas. Sejamos sinceros, você por acaso está lutando contra a fome, contra a escravidão nos becos de Bangladesh? Não, você não tá. Não existe nada mais importante pra você nesse momento do que largar o mal da pornografia. E isso aqui é muito importante. Eu sei que é muito legal ser rico, eu sei que é muito legal trabalhar, ganhar dinheiro, mas meu amigo, isso é o ponto secundário. Veja, eu não sei qual é a sua prioridade, mas eu tenho certeza que não é maior do que essa. Se você é um cara que consome pornografia, se você é um cara que tá viciado nisso, este é o seu foco principal. Como eu disse no início desse vídeo, a pornografia é um pecado mortal. Se você morrer em estado de pecado mortal, você vai para o inferno. E isso aqui é ponto pacífico. Será que você ainda não acordou? Ei, não existe batalha mais importante pra você do que essa, neste momento. Porque ainda que você lutasse contra a fome no seu país, ninguém vai pro inferno porque sente fome. Ou ainda que lutasse contra a escravidão no leste europeu, ninguém vai pro inferno por ser um escravo. Mas tu sim. Você vai pro pecar mortalmente todos os dias. Parece que as pessoas se esqueceram que essa é a batalha mais importante. Se tem algum pecado mortal que você comete, então a sua batalha mais importante é combater este pecado mortal. Ponto. Se uma bomba nuclear fosse atirada no Brasil, isso
não seria um problema maior do que você em estado de pecado mortal. Mas o que vai piorando é que o sujeito, por ser rodeado de pessoas que não são católicas ou que são católicas de BGE, começa a escutar: e Deus vai te condenar por uma coisa tão boba, e que todo mundo faz, o que, com todo respeito, é um absurdo. Ainda que o meio que você está inteiro cometa todo tipo de atrocidade, isso não faria a atrocidade ser menor só porque ela é socialmente aceita no meio que tu vive. Ou a traição deixa de ser pecado só porque tu tem vários amigos poligâmicos. Ou o roubo deixou de ser pecado só porque, você tá no Brasil, aqui tem um jeitinho brasileiro, você precisa levar vantagem em tudo, não é mesmo? Pronto, agora que uma parte de vocês já se irritou, podemos continuar com a próxima parte, que é sobre você. E veja, aqui se concentra a parte mais importante. O homem foi criado para Deus e não descansa enquanto não estiver em Deus. O homem, quando cai, não somente na pornografia, mas em qualquer outro pecado, é uma tentativa do homem de suprir um vazio que não vai ser preenchido. E por isso, o homem deve reconhecer a sua dignidade e se afastar da lama. Note como nos casos de estranheza, ver uma criança falar palavrões. Porque até o mais insensato dos homens consegue ver que a pureza, a dignidade de uma criança pura e inocente não combina com a vulgaridade, a pequenez, a maldade de certos palavrões. Isso acaba nos causando escândalo. E na pornografia ocorre a mesma coisa. É um pecado tão baixo, tão pequeno, que quando o homem se acostuma a fazer isso, só mostra a sua própria baixeza. O homem se rebaixa em tal nível que ele não comete nem pecado com outro ser humano, mas com si mesmo. Ele é um mal para si mesmo. Ele não consegue ficar sozinho. Ele é um homem que não consegue conviver com o próprio ser, porque é um sujeito dividido entre o que ele deve ser, a sua dignidade, a sua força, o local onde deve chegar, e os desejos dele que jogam ele para um lado, para o outro, como se fosse um brinquedo, uma peteca. Ele é um bicho. É como se na sua mente a paixão de Cristo se apresentasse novamente. De um lado, o desejo incessante que ele tem, que ele não consegue controlar de jeito nenhum, e do outro, a consciência. A consciência dele, que denuncia a ele esse erro tremendo que ele está cometendo, que ele não deve fazer isso. As duas forças então entram em choque. De um lado, Barrabás, e do outro, Jesus. Onde ele continuamente grita todas as vezes: queremos Barrabás. E quando sua consciência, vendo que ele acabou de tomar sua decisão, optou pela sujeira, pela baixeza, pelos vermes, ela então pergunta: que hei de então fazer a Jesus que se chamou Cristo? E o homem é obrigado a repetir a cena do Evangelho: seja crucificado. E naquele momento, e dia após dia, o homem crucifica um Deus em seu coração, várias e várias vezes, em troca de alguns segundinhos de prazer. Eu vejo muitas pessoas que caçoam de outras que são gordas, que têm grandes problemas, e dizem: caramba, mas não é só fechar a boca, não é só parar de comer. E outros que dizem: caramba, mas o cara é viciado em apostas, não é só parar de apostar. Não entendem que julgam os outros, sem compreender que seu pecado é exatamente o mesmo. A mesma mulher que não consegue parar de comer, ou o mesmo cara que não consegue parar de apostar, possuem exatamente o mesmo mal que você. Mas você julga todos os outros. O pecado da gula é muito mais fácil de ser identificado. Você consegue ver alguém que é gulosa só de olhar no rosto dele. Mas porque o seu pecado é ocultado, faz escondido, e os outros não podem ver, você se faz de santo. Oh, que cristão, que cristão, que cristão você é! A garota que não consegue parar de comer, ou o cara que não consegue parar de apostar. Você é idêntico a eles. Não, você é pior. Você é muito pior. Muito pior. É muito fácil julgar os outros. Muito, muito, muito fácil. Difícil é olhar para si mesmo, pro próprio coração, e se denunciar. Pois é aí que começa o princípio das boas obras. No catecismo, curiosamente, na parte sobre o sacramento da confissão, existe uma frase belíssima que diz algo como: destrói o que você fez, para Deus poder salvar o que Ele fez. Era para a multidão dos seus pecados te fazer mais humilde, fazer você colocar os pés no chão, e não te fazer mais orgulhoso, mais prepotente, mais julgador dos outros. E apesar de tudo isso, da lama em que você se encontra, da perversidão que é a sua mente, do julgador hipócrita que você é, eu não sei como, eu simplesmente não sei, eu não sei como, esse Deus ainda te ama. Impressionante. É impressionante. Eu não sei como Ele ainda ama você, e nem sei como Ele ainda me ama. Porque por mais que o homem, com sua perversidade e seus pecados, possa se afastar, possa tentar se afastar de Deus e fugir do seu amor, o amor de Deus por ele nunca cessa. E aqui se encontra a resposta que muitos procuram: a de que o homem só perde uma batalha no momento em que ele desiste de lutar. Como dito nas escrituras acerca de Jesus: não quebrará a cana rachada e nem apagará a mecha que ainda fumega. Portanto, o homem debilitado de tantas derrotas, e a alma abatida depois de tantos fracassos, depois de tantas vezes que pediu mais uma chance e continua caindo no pecado da masturbação e da pornografia, ou pecados piores, depois de tantas promessas quebradas, Cristo ainda deseja essas almas. Quebradas e debilitadas e frágeis, Ele ainda as quer.
para que possa dar ânimo e força para continuar a batalha e por fim ver todos os seus filhos no céu. Como diz o Santo Padre, o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de perdoar, mas somos nós que cansamos de pedir perdão. Seja porque caímos muito ou porque temos medo, no final a misericórdia nunca se cansa de ir ao encontro da minha miséria. Essa é